Ok, pessoal. Outro exemplo que nós temos aí também de estrutura de decisão, onde a gente vai poder estar definindo o caminho que nós vamos seguir, é o switch. Tá? O switch ele funciona um pouco parecido com o if, quando a gente está tratando as condições. Tá? A estrutura do comando é um pouco diferente. Então a gente sempre deve começar, por exemplo, com switch. Aí a gente vai ter aqui a variável que vai guardar a informação que a gente está tratando dentro do parênteses. E depois, dentro das chaves, nós vamos ter os nossos cases. Ou seja, caso a informação seja igual a 1, a 2, a 3, então de acordo com o que ela vai sendo processada, a gente vai guardando essa e vai tratando cada uma das opções, cada um dos casos. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar, né, para explicar o switch é uma calculadora. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma calculadora, onde a gente vai ter as operações adição, subtração, divisão e multiplicação. Tá? E também tem a opção, caso a calculadora não identifique a operação que você está desejando fazer. Tá? Que seria caso nenhum dos cases aí que foram apresentados contemplem o valor. Então eu vou criar aqui uma variável cálculo, ou melhor, vou criar uma variável operação. Tá? Essa operação ela vai receber um valor, por exemplo, que vai ser um valor textual, que vai ser a operação, no caso, soma. Só que ela vai poder ser, pessoal, adição, né? Eu vou até colocar no comentário aqui, ó, subtração, multiplicação, que é o asterisco, e divisão. Certo? Então a gente vai ter aqui essas 4 opções de operadores: adição, subtração, multiplicação e divisão. Podem implementar outras depois? Claro que podem. Podem implementar até a divisão por resto, que foi um dos operadores matemáticos, né, aritméticos que a gente viu anteriormente. Tá? Mas eu vou estar implementando esses 4 depois, como atividade, vocês implementem também o resto daqui dentro desse switch. Ok? Então, o switch aqui eu vou estar verificando qual vai ser a operação que eu escolhi. Então, o que eu vou tratar dentro do parêntese do switch é colocar a variável que está guardando a condição que vai ser analisada dentro dos cases. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui no primeiro case? Bom, vou colocar as operações que podem ser feitas. Então, operação de adição, certo? Aí eu vou ter um case também para a operação de subtração. Vamos ter um case para multiplicação. Lembrando que a gente tem sempre que colocar um ponto e vírgula. E vamos ter um case para divisão, certo? Ao contrário, né, do if, que a gente tinha o else quando nenhuma das condições eram atendidas, dentro do switch nós temos o default. Então, sempre que nenhuma condição for atendida, nós vamos ter o default, que é o último, né? Que seria o não encontrei nenhuma operação. Nesse default, a gente vai estar colocando a mensagem, né? Vamos colocar uma mensagem echo aqui. Por exemplo, não sei o que fazer. Né? Vamos colocar aqui, fechar os parênteses e ponto e vírgula. Tá, pessoal? Então, essa é a estrutura do switch. Antes da gente terminar, e isso a gente tem que tomar muito cuidado e não deve ser esquecido nunca, tá? Eu não coloquei aqui, mas a gente não deve esquecer. Para todo case, nós temos que ter um break, tá? Então, em todo o case, tem que ter o comando break. Por que nós temos que ter esse comando break no case?
De certo modo, podemos dizer que o case ele não é tão inteligente, tá? A sua execução. Por que ele não é tão inteligente? E isso que eu quero dizer é que o break tem que estar também dentro do default, tá? Se nós não colocarmos o break para poder sair do comando switch, ele vai continuar executando os cases. Tá? Ele não é como o if. Ó, encontrei a condição aqui, mais, ou seja, adição. Resolveu o problema, sai do case. Tá? Ele não entende isso. Encontrei a condição, resolveu o problema, ele vai continuar executando todos os códigos de todos os cases, inclusive do default. Tá? Então, para cada case que nós criarmos, nós devemos ter a instrução break. Isso não pode ser esquecido. Tá? Nunca deve ser esquecido. Senão, vai dar erro de execução do comando switch. Ok? Bom, agora então, vamos executar aqui as nossas operações. Então, eu vou criar aqui uma variável resultado. Resultado. Vou atribuir para essa variável resultado o valor 0. Vou criar uma variável chamada valor 1. Vou atribuir para ela, por exemplo, o valor 10. E vou criar uma variável valor 2. Vou atribuir para ela o valor 20. Tá? E agora, com base nessas variáveis que a gente acabou de definir aqui, eu vou colocar aqui as operações da minha calculadora. Então, por exemplo, o resultado, a variável resultado aqui vai ser igual a valor 1 mais valor 2. Ponto e vírgula. Por quê? Ó, a operação é adição, então eu vou fazer a adição, certo? Para então demorar muito para digitar, eu vou fazer uma cópia aqui. Então aqui vai ser o quê? Subtração. Então eu vou trocar a operação por subtração. Aqui vai ser o quê? Multiplicação. Vou trocar por multiplicação. Aqui vai ser divisão. Vou trocar por divisão. Correto, pessoal? Ao final do switch, depois que eu tiver o resultado, independente da operação que eu estou mostrando aqui, eu vou ter um eco, aonde eu vou colocar a seguinte mensagem. O resultado da operação é ponto, né, para fazer a concatenação das informações, resultado, ponto e vírgula. Aí ele vai dar o resultado da operação. Pessoal, eu estou colocando o eco aqui no final, por quê? Senão eu teria que colocar um eco em cada um dos cases, certo? É claro que a hora que a gente executar, que por exemplo for uma operação que não estiver aqui em cada um dos cases, ele vai dar a primeira mensagem, não sei o que fazer, e na sequência ele vai dar o resultado da operação é 0. Tá? Então ele vai dar as duas mensagens. Por quê? Porque ele vai dar essa mensagem aqui que ele não sabe o que fazer e vai dar que o resultado da operação é 0. Ok? Então eu vou até fazer questão já da gente testar essa operação aqui. Por exemplo, tentando calcular o resto. Tá? O resto não existe. Então eu vou tentar fazer agora esse resultado tentando calcular o resto. Tá? Então agora vamos executar aqui, está salvo. Vou pegar aqui o meu código PHP e vou executar. Como eu disse, não sei o que fazer. O resultado da operação é 0. Por quê? Ele não executou operação nenhuma. Tá? Ele não entendeu aqui no case o resto. Por quê? Não tem o resto implementado.
Mas se eu mudar a operação aqui, por exemplo, para mais, salvar e vir executar o código, o resultado da operação é 30. Por que é 30? Ora, operação mais, switch operação, case. A operação for mais, resultado vai ser valor 1 mais valor 2. Então, o resultado vai ser 10 mais 20. Correto? Está funcionando perfeitamente. A gente já testou a operação adição e quando não existe uma operação conhecida. Vamos fazer um teste aqui com a multiplicação. Eu falei multiplicação e coloquei divisão. Mas vamos fazer mais um teste aqui só para ver para vocês que ele está funcionando de forma correta. Mandei executar, o resultado da operação é 20. Por quê? 20 vezes, é 200. Por quê? 20 vezes 10, 200. Ok? Então, pessoal, essa é a estrutura do comando, né, de decisão switch. Notem que de acordo com o conteúdo de uma variável, a gente vai ter os cases que vão estar complementando e os cases que a gente quer tratar e o que vai acontecer de acordo com cada condição, né? Ou seja, com cada valor da variável operação. Quando nenhuma condição for aceita, nenhum case for aceito, a gente tem que ter o default, e o default vai falar para o usuário, ou vai fazer alguma coisa no código, dizendo que aquela informação não foi encontrada, certo? Então a gente sempre tem que trabalhar com default. E mais um lembrete, não esqueçam do break, certo? Isso é fundamental, não esqueçam do break, ok? Então tá joia, pessoal. Terminamos aqui então as duas opções aí que a gente mais utiliza com relação a comandos de decisão, ou seja, caminhos que a gente vai seguir de acordo com alguma condição. Comando if, comando switch, ok? Um abraço e muito obrigado aí por tudo.